E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre repetição? Só que dessa vez eu não vou apresentar nenhum novo comando de repetição, mas sim dois comandos que são usados junto com instruções de repetição para nos ajudar com algumas tarefas que podem acontecer, tá bom? Então eu estou falando aqui de dois comandos conhecidos como break e continue. O comando break serve para interromper a execução de um laço. Então, a gente sabe que tem uma condição principal que faz com que o laço pare, mas às vezes a gente vai parar por um outro motivo diferente da contagem, tá? Vou explicar um pouquinho, vou dar um exemplo para vocês. E o continue, por outro lado, ele não interrompe o laço, mas ele interrompe aquele ciclo, fazendo com que a gente volte o próximo, né? Vá para o próximo ciclo do laço, tá bem? Vamos dar uma olhada como é que isso aqui é feito na prática, lá no VS Code. Então, olha lá, vamos pegar a seguinte situação. Imagina que eu vou ler 10 números digitados pelo usuário. Vamos colocar aqui, ó, nosso famoso scanner, igual a new, scanner, system in. Vamos colocar aqui uma variável para ler o que o usuário vai digitar. E como eu vou digitar uma certa quantidade de números, vamos colocar aqui que a gente vai, por exemplo, ler 10 valores, tá bom? Aqui dentro eu vou pedir para a pessoa digitar. Só que eu vou informar assim, ó, se ela digitar 0, eu vou terminar a digitação. Então aqui seria número recebe nosso scanner next int. Okay? Isso faria com que a digitação fosse feita aqui dentro do ciclo, certo? Então eu vou digitar a princípio quantos? 10 números. Mas eu quero parar caso aconteça de a pessoa digitar um valor 0. Então nesse caso eu poderia falar o seguinte, ó, se o número digitado for igual a 0, o que eu vou fazer? Break. Esse break ele vai fazer o efeito de interromper a execução do ciclo, independente da condição de parada que a gente tem lá na parte de cima, certo? Só colocar aqui o close do scanner para não deixar para trás, né? Então vamos testar aqui, ó. Então, ó, está pedindo para eu digitar valores, certo? Então eu poderia digitar 1, 2, 3, e nós sabemos que ele, a princípio, continuaria até a posição ou até a quantidade 10, né? Porém, se eu digitar o valor 0, pronto, interrompi a execução do laço, ok? Quando chegamos na digitação do 0. Então, nessa situação, o que acabou acontecendo? Nós temos dois pontos de parada. Um é quando eu chegar na digitação aqui do valor ou da quantidade 10, e a outra é quando eu chegar aqui no 0. Não é uma situação comum, pode acontecer, e a gente às vezes tenta evitar esse tipo de situação para não dificultar o entendimento da lógica, né? Às vezes vale a pena até fazer alguma coisa assim, ó. Em vez de colocar um if com break, eu poderia colocar aqui, enquanto o if é menor que 10 e o número for, por exemplo, aqui diferente de 0. Então, enquanto essas duas coisas estiverem acontecendo, a gente continua. É claro que, como eu estou testando o número antes de ter lido na primeira vez, eu precisaria inicializar ele com alguma coisa aqui em cima para isso funcionar, tá bom? Mas eu só estou dando aqui uma outra opção. O intuito, na verdade, aqui era apresentar aqui o comando break, beleza? Então, o break faz isso, ele interrompe a execução do nosso laço. Eu vou até deixar aqui já para vocês e vamos fazer um segundo exemplo, que é uma cópia desse primeiro aqui. Então eu vou copiar, colar aqui. Só vamos ajustar o nome do arquivo. Esse aqui então é o nosso exemplo 2. E agora eu vou considerar uma outra questão. Então vamos pensar o seguinte, todo número positivo digitado, eu vou processar o número. Todo número que não for
positivo, eu vou ignorar aquele valor, tá bom? Então vamos pensar assim, digite um valor inteiro negativo. Negativo, certo? E aí aqui embaixo eu vou falar o seguinte, ó. Se o número for menor ou igual a zero, eu não quero considerá-lo, mas eu não quero parar, eu quero continuar. Eu só vou descartar aquele número. Então vamos considerar que aqui embaixo seria onde a gente vai fazer o processamento, ó. Processando o valor, e aí coloca aqui o número que foi digitado. E aqui em cima, eu não quero interromper o laço, mas eu não quero que ele faça o processamento desse valor também. Uma das formas de fazer é colocar aqui o comando, ó, continue. O que é que significa esse continue? Significa que quando ele chegar nessa instrução, ele volta para o laço novamente. Ele volta, faz todo o processo. Ele vai incrementar a variável, vai testar, mas ele não faz o que tiver abaixo do continue. Entende? Ele volta para o início do laço novamente. Vamos fazer um teste aqui. Pedir para ele executar. Então, ó, digite um valor, aliás, desculpa, aqui tinha que ser positivo, né? Negativo não. Digite um valor inteiro positivo. Então, ó lá, 1, processando o valor 1. 5, processando o valor 5. Se eu digitar um valor negativo, ele volta para a digitação. Entende o que aconteceu aqui? Ó? O valor é negativo, continue, ou seja, ele volta e vai entrar no próximo ciclo. A contagem, nesse caso, ela continua, tá bom? A gente não está descartando a contabilização do número. Se a gente quiser contabilizar ou não contabilizar um número, a gente pode fazer uma coisa diferente. Mas aqui no caso, ó, ele vai contar 5 números. Eu já digitei 2 positivos, um negativo que ele descartou. Vamos colocar mais um positivo e agora mais um negativo. Pronto, ele interrompeu, mas quantos valores ele de fato processou? Somente 3. Então, olha só, dos 5 números digitados, 2 ele descartou e 3 ele processou. Porque veja que o continue, então, faz o quê? Volta para o início do ciclo, mas ele não interfere no ciclo, ele só faz eu voltar para o ciclo novamente. Se eu não quisesse descartar os valores, o que eu poderia fazer? Não incrementar a variável i aqui em cima. Eu posso tirar ela, lembra que o for pode não ter o incremento aqui, e eu coloco ele aqui embaixo. Ó. Então, dessa forma, ele vai descartar os valores negativos, mas ele só vai contar quando o número for positivo. Olha a diferença aqui agora nessa execução. Digite um valor positivo. 1, 2, 3. Agora eu vou digitar 2 negativos. Ó. Menos 3, menos 5. Ele não parou. Eu já digitei 5 números, mas ele continuou. Por quê? Porque ele só contabiliza quando o valor não é negativo. Então eu tenho que digitar aqui, ó, mais 1. Ele está esperando mais 1. Se eu digitar mais um negativo, ó, ele não para. Quando eu digitar o próximo positivo, aí sim o ciclo termina. Então veja aqui, ó, o continue tem o propósito de voltar para o início do laço. Ele não interrompe, ele volta para o início. Como a gente vai tratar o processamento, aí depende da nossa lógica, tá bem? E o comando break, só para relembrar, ele interrompe o ciclo em qualquer ponto onde ele estiver, ele vai parar, tá bom? Bom, esses eram os 2 comandos complementares. Espero que tenha ficado claro para você. E a gente se vê no próximo vídeo.